Olá, o Vi Agora dá início a uma série de entrevistas com os novos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Teresina. Hoje nós recebemos o vereador eleito pelo PSD, Ismael Silva. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao Vi Agora e a gente começa querendo saber qual a sua avaliação do resultado das urnas e o que representa essa renovação na Câmara. Antes de tudo, agradecer o espaço do Vi Agora, que está oportunizando aos novos candidatos, aos novos eleitos na Câmara Municipal, os novos nomes, essa oportunidade de mostrar um pouco do que foi a nossa caminhada e de como será feito esse trabalho durante os próximos 4 anos. Falar de renovação na Câmara Municipal de Teresina, quando se trata de renovação, a gente precisa ressignificar esse termo. Renovar não é tão somente mudar nomes. Renovar é mudar nomes, mas principalmente mudar atitudes, mudar condutas. Quando se fala de renovação política, ou se fala de uma renovação integral, ou não se fala de renovação de forma alguma. Não cabe meio termo. A renovação tem que ser de nomes e de novas condutas. Se a gente fizer uma rápida avaliação dos pleitos eleitorais anteriores, nós temos nas eleições de 2020, com esse resultado, a menor renovação das últimas 3 eleições, porque em percentuais de eleições anteriores chegamos até 48%, esse ano ficamos em média 43%, né? Teve uma queda e teve um decréscimo. E essa alternância de poder, seja no executivo ou seja no legislativo, ela é muito importante. Então, assim, da nossa parte, nós acreditamos que de fato nós somos uma renovação integral dentro da Câmara Municipal, tendo em vista que a nossa renovação não é tão somente nominal, mas também de condutas. E no seu ponto de vista, quais são os grandes problemas da cidade e de que forma eles poderiam ser resolvidos? Pronto, primeira coisa que a gente precisa pensar, o Executivo precisa se conscientizar que Teresina tem que ser construída das periferias para o centro. Não adianta querer construir Teresina do centro em direção às periferias, porque vai acontecer o que vem acontecendo nos últimos anos. As políticas públicas nunca chegam às periferias, as políticas públicas nunca chegam às regiões periféricas de Teresina, aos bairros de extremidade de Teresina, aos marginalizados, né? Aqueles que vivem às margens das políticas públicas. Então, Teresina precisa começar a ser pensada trazendo, na verdade, uma inversão nessa prestação de serviço, nessa realização de obras, trazendo a ideia da periferia para o centro. Acredito que assim a gente vai conseguir incluir aqueles que vivem à margem hoje das políticas públicas da nossa cidade e das políticas de proteção, das políticas de direito também. Então, assim, quando eu olho para Teresina e olho principalmente para a periferia, e posso falar com propriedade, porque moro numa das periferias de Teresina, numa das maiores periferias de Teresina, que é a Grande Santa Maria, nós vemos diariamente problemas que se arrastam há décadas nas nossas regiões, principalmente nas regiões sul e norte de Teresina, bairros extremos principalmente, e que tem uma população muito grande, vive e acaba, na verdade, tendo um prejuízo muito grande no que diz respeito à prestação de serviços, serviço de iluminação pública, serviço de limpeza de vias. Então, o que a gente tem, os grandes principais problemas nessas regiões que a gente sempre enfrenta? Violência. E aí, quando a gente fala de violência e criminalidade, muita gente acha que isso é responsabilidade só do Estado, mas a Constituição Federal é muito clara, no seu artigo 144, que essa é uma responsabilidade de todos. Então, o município também tem a sua cota de contribuição. Nós temos um problema muito sério de saneamento básico. Hoje, apenas 31% da nossa cidade tem cobertura de esgotamento sanitário, e quando você chega nas periferias, esse percentual é ainda menor, então a gente precisa ter essa preocupação com a questão do saneamento básico, porque ela está vinculada diretamente à questão da saúde, à questão do meio ambiente, enfim, ela acaba gerando outras séries de problemas. Então, o município precisa ter essa preocupação, seja em parceria com o governo do estado, seja em parceria com o governo federal, mas precisa encontrar uma solução para esse problema. E aí nós temos, né, os gargalos da saúde, da educação, que é uma educação de qualidade, mas acredito que ainda possa melhorar ainda mais, tendo em vista que, por exemplo, há bairros hoje de Teresina que são desprovidos das CMEs, né, do Centro de Educação de Ensino Infantil. Tem a questão do transporte escolar, que ainda é muito deficiente, principalmente nesses bairros mais extremos em Teresina, e nós temos outras séries de problemas que a gente precisa realmente combater e apresentar soluções, como, por exemplo, na área do empreendedorismo, na área de oferecer oportunidades para a juventude também que vive nesses bairros periféricos.
todo mundo às vezes olha para mim e diz que eu falo muito de bairro periférico, falo muito de periferia. Eu falo da realidade que eu vivo, eu falo da comunidade que eu vivo. E falo isso com muita propriedade porque estou lá desde os meus 2 anos de idade. Eu tenho 30 anos de idade e moro há 28 na mesma comunidade. Então, assim, é claro que nós temos outras bandeiras importantes, como a transparência pública, que é uma das minhas principais bandeiras dentro da Câmara Municipal, mas a gente precisa também, né, se adequar e atender às necessidades públicas que a gente sabe que são variadas. Vereador, e quais são as suas principais preocupações para esse início de mandato? Na verdade, esse início de mandato, para a gente, tem uma importância muito grande, né? A gente está entrando no sistema político nesse momento, a gente sabe que é um sistema que, infelizmente, é recheado de vícios e a gente está tentando fazer o máximo possível de ter uma transparência e um mandato participativo, que a gente quer a população participando diretamente do nosso mandato. Nós tivemos algumas ações na condição de suplente, porque eu fui candidato a vereador em 2016 e nesses 4 anos nós permanecemos trabalhando, não paramos em um só instante. Criamos um aplicativo, que foi o aplicativo Meu Suplente. Por meio desse aplicativo, a população encaminha demandas e nós temos conseguido solucionar inúmeras demandas da sociedade. Por meio desse aplicativo, a gente encaminha para o poder público e o poder público dá a solução que a população espera, às vezes a curto prazo, a médio, longo prazo, enfim. Mas o que é importante é que a população está sendo ouvida e está podendo apresentar suas demandas. Agora, para esse início de mandato, o que a gente quer é trazer para as pessoas aquela importância dele se sentir representado. Da pessoa olhar para mim, Ismael, e dizer assim, olhar para a minha equipe que está lá, né, porque não sou sozinho, tem uma equipe toda nos ajudando nessa caminhada, um corpo técnico que vai nos ajudar dentro da Câmara Municipal, e eles se sentirem realmente representados. E ver no nosso mandato que é possível fazer uma política de forma diferente, de forma responsável, de forma coerente e de forma transparente. Todos os cidadãos de Teresina terão acesso mensalmente à nossa prestação de contas da atividade parlamentar. O cidadão vai saber quanto eu gasto com verba de gabinete, que são com os assessores. Hoje os vereadores têm direito a 23 assessores. Nós abrimos mão e dissemos que nós vamos utilizar os recursos destinados para essa finalidade, nós vamos utilizar no máximo 50% desses recursos para verbas de gabinete. Nós nos comprometemos em utilizar essas verbas indenizatórias também, que tem hoje em média R$ 18.881,22. Nos comprometemos em utilizar no máximo 50% desses recursos mensalmente também. Por quê? Porque a gente quer realmente fazer um mandato diferente. A gente quer que a população realmente se sinta representada por alguém dentro da Câmara Municipal. E hoje a gente está, na verdade, com uma grande novidade. Terminando essa entrevista, eu desço para a Praça Rio Branco, nós estamos lá com o nosso standzinho e nós estamos com o projeto Aprendiz de Vereador. Ainda não ingressamos no mandato, mas já estamos trabalhando para selecionar 2 assessores para trabalhar diretamente no nosso mandato durante 6 meses. Nós vamos gerar essa experiência a cada 6 meses para cidadãos comuns, pessoas da população que podem contribuir com o nosso mandato e, quem sabe, ser até candidatos a vereadores na próxima eleição e trazer, né, essa questão da inovação, porque hoje é muito comum você colocar no gabinete pessoas que você tem uma maior afinidade, isso é normal, isso é natural e é o que nós vamos fazer, mas nós também queremos abrir espaço para a população. Afinal, se a Câmara Municipal é a casa do povo, o povo tem que estar lá dentro. Ismael, você ficou conhecido após aquela homenagem que você fez aos seus pais no dia da sua formatura em Direito, que inclusive ganhou repercussão nacional. Você acha que isso de alguma forma contribuiu para a sua vitória nas urnas? Também contribuiu, mas eu nunca fiz questão de utilizar tão somente isso como bandeira de luta nessa caminhada. Na verdade, por trás daquele cartaz e por trás daquela homenagem, há uma história de vida e uma história de luta dedicada a projetos sociais, dedicados a ações sociais dentro das comunidades. Eu não posso atribuir tão somente o meu resultado positivo nas urnas àquele fato, porque se fosse para atribuir ao fato, eu teria sido eleito em 2016. Porque o fato aconteceu em 2015 e logo em 2016 fui candidato a vereador em Teresina e não consegui ser eleito naquela época, não logramos êxito. Fomos muito na cara e na coragem, não tínhamos nem material de campanha para divulgar praticamente, muito pouco material. E assim, se fosse realmente um fato que fosse determinante, tão somente naquele momento, para que pudesse, na verdade, nos garantir a vaga na Câmara Municipal, nós teríamos sido eleitos em 2016 e esse ano talvez estivéssemos lutando pela reeleição. Mas pelo contrário, é uma história que está marcada, as pessoas conhecem a nossa história de vida, a nossa história de superação, e eu utilizo como propósito para ajudar outros jovens carentes que também precisam realmente de um ânimo e de uma força nessa caminhada. E de 2016 para cá, né, já estamos aí com 5 anos desse fato que aconteceu na minha vida e que eu não me arrependo de forma alguma. Se eu pudesse voltar atrás, repetiria tudo novamente, porque os meus pais realmente, de fato, são minha base, são meu porto seguro. Então, assim, não foi o fator determinante, mas foi um fator
importante, diga-se assim. Todos os fatos da minha vida eu costumo dizer que são importantes nesses momentos de conquista. E esse momento da homenagem certamente foi um momento que a população também relembrou, até porque a gente destacou também na nossa história, mas não foi o nosso principal discurso de campanha, não. O nosso principal discurso de campanha foi o trabalho, porque foi assim que nós ficamos marcados durante esses 4 anos, né, até com a hashtagzinha que o pessoal adotou aí, que era de suplente que trabalha. E permanecemos trabalhando, acho que isso que foi o principal. Bom, e agora, como vereador eleito, qual é a mensagem que você deixa aos teresinenses? A primeira mensagem que eu quero deixar aos teresinenses é de que é possível acreditar sim na boa política. A diferença é que, para que nós tenhamos uma boa política, nós precisamos da participação efetiva da população. Nós precisamos da população cobrando. A população precisa sair da indignação e partir para a ação. Quando eu passei muito tempo indignado, não vi os problemas de Teresina serem resolvidos. Então eu disse, é hora de eu sair da indignação e partir para a ação. É hora de agir. Se eu quero algo diferente, eu me proponho a fazer algo diferente. Então foi assim que eu fiz durante esse mandato, coloquei durante essa campanha, foi assim que eu fiz durante a minha caminhada durante os 4 anos de trabalho. Colocamos o nosso nome à disposição da população nesse ano e fizemos um trabalho de conscientização política. E é esse trabalho de conscientização e educação política que nós queremos levar durante todos esses 4 anos de mandato. Nós queremos fazer um mandato participativo e um mandato efetivo. Nós não queremos um mandato de faz de conta ou só de aprovar projeto de lei que institui data comemorativa na nossa cidade. Nós queremos realmente projetos de leis que tragam benefícios para a população. E o recado que eu deixo para a população de Teresina é que o nosso gabinete é um gabinete popular, é um gabinete em que o cidadão poderá realmente participar efetivamente do nosso mandato, contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade. Se as ideias forem ideias exequíveis e forem ideias boas, certamente terá o nosso apoio dentro da Câmara Municipal. E todos serão muito bem-vindos no nosso mandato. Vereador, muito obrigado pela presença aqui no Via Agora. Eu quem agradeço a oportunidade, desejo vida longa ao Via Agora e me coloco à disposição. Para mais informações, acesse viagora.com.br.